Ora, muito boa tarde a todos. Hoje perdi um bocado a cabeça, devo dizer com franqueza. Estou com medo, nunca tive medo de dar aulas, não é? Mas estou com algum receio daquilo que vou fazer, mas tem boa cura, se não ficar bom apaga-se. É uma parte que devia estar antes do primeiro, portanto seria o vídeo zero da geopolítica dos demónios, onde eu vou entrar por um caminho que não é o meu, porque eu não sou teólogo, nem quero ser, atenção, nem quero ser. Tenho a licenciatura de Antropologia, é isso que vou utilizar aqui, uma leitura antropológica daquilo que é uma descrição que cabe na metodologia do estudo do mito. Não é que eu esteja a chamar que isto seja um mito, atenção, não é? Mas o mito, em termos antropológicos, tem uma leitura, tem mecanismos de leitura própria, é isso que eu vou fazer, estruturalistas. Bom, isto é uma explicação, mas não interessa nada. E, portanto, vou-lhe chamar as táticas da serpente. Enfim, é um nome, enfim, literário que não fica mal. Vamos lá ver se isto corre bem. Isto remete para outros vídeos, para eu não estar a repetir tudo, senão é uma amassada. Primeira advertência. Eu pedi às pessoas, vou tirar o chapéuzinho, portanto, aula não é. Estou com um lindíssimo boné de basquetebol em que eu pus aqui uma coroa, que é para não ser uma coisa republicana e laica. Leva com uma coroa em cima, não é assim? É para chatear, fui eu que a pus. Bom, isto não é um vídeo feito para toda a gente. Ao contrário dos outros, venham todos e ponham likes e digam que eu sou bestial. Eu não vou pedir isso, eu digo, aqueles que não são, vão-se embora. Aqueles que não estão aqui para ver se aprendem qualquer coisa, mesmo que não sejam crentes, estão com o espírito de deixa cá ver se eu consigo espremer daqui algum sumo. Ou que vem aqui para aqui chatear e dar palpites que depois tem que apagar, dá-me um trabalho chato, que não é preciso, não é? Que é dar a apagar estupidezes e besteiras de gente que está por mal. Epá, eu pedi-lhes o favor de não vir, não ponham cá os pés, eu não preciso de milhões de visualizações, não tenho interesse nenhum nisso, não ganho nada com isto, zero, não tiro daqui um tostão, como aliás tudo o resto. Bem, portanto, resumindo, o início que eu já referi noutros pontos, 1/3 dos anjos caiu por soberba, por desobediência e por orgulho. A desobediência tem a ver com não querer servir o plano que Deus apontou, não querer apoiar a humanidade por ser de condição hierárquica inferior a eles próprios, e o ódio, a inveja e o ódio para estragar, no fundo, a obra da criação, a obra de Deus. Estas são as três grandes justificações, motivos da sua atitude. Ora bem, o primeiro alinhamento estratégico que se mantém hoje do inferno tem três grandes objetivos estratégicos. Primeiro, arrebanhar da humanidade tanto quanto possível para desvalorizar a redenção. Isto é aquela figura que o Gibson pôs no filme a passar pelo Jardim das Oliveiras, não é assim? Quando Jesus suava sangue pelo drama que iria vivenciar e por tudo o que estava à volta dele, em que ele diz, não vale a pena, tu achas que vais conseguir alguma coisa? Por trás desta atitude está, eu vou-te estragar o efeito desse teu sacrifício incomensurável. Portanto, desvalorizar a redenção. Primeiro objetivo estratégico, destruir a humanidade, destruir a Terra. Destruir a Terra porquê? Porque este universo imenso, que obviamente os demónios presenciaram a criar, tem um pontinho aqui no meio, um pontinho obscuro, pequenino, verde, azul, o que quiserem. O resto não é tão verde, ou é, não faço ideia. Quantos bilhões de astros e de sistemas solares haverá igual ao nosso? Mas há uma coisa que eu sei, a redenção deu-se aqui nesta bolinha.
Porquê? Porquê? Quer dizer, porquê? Não sei, não faço ideia. Se calhar vamos ver que o universo todo existe para que uma dinâmica incomensurável, embora finita, e em expansão incomensurável, possa ter um ponto extraordinário, que é a Terra. Será isto? Capaz de ser. Se não for, é outra razão qualquer, não interessa agora também. E, portanto, a ideia é, no fundo, a redenção foi aqui, o Éden foi aqui, o inferno é aqui, também no meio da Terra, tudo isto se concentra aqui, epá, não queremos esta porcaria. Isto tem que ser arrebentado, vamos desfazer a Terra, vamos dar cabo desta criação. E, finalmente, 3, criar um reino oposto ao do céu. Não é? Já que não posso reinar, subirei, não é, acima das nuvens e serei como o Altíssimo. Bem, serei como o Altíssimo no sentido de que serei soberano, serei omnipotente num determinado... Omnipotente não vai conseguir ser, mas soberano, enfim, ainda vai. Fica soberano de um submundo, de um mundo de trevas. E aí criou um simulacro. Isto é uma coisa que vale o que vale. Qual é a sustentação bíblica que isto tem? Pouca. Mas já vi tratado, e vou deixar no ar, vale o que vale. O senhor acredita nisto? Não. Eu acho, eu tenho dúvidas de que isto tenha alguma consistência, já vou dizer porquê. Mas, enfim, há quem defenda a ideia de que no inferno também há uma espécie de trindade, aquele terço de anjos que caiu com todos os graus e com todas as ordens e não sei o quê. Há também serafins, querubins, enfim, aquela quantidade toda dos coros. E, portanto, os 3 matacões, os maiores, criaram uma espécie de... Ou melhor, Satanás criou uma espécie de trindade com eles. Bom, duvido. Aquilo que há no inferno não é solidariedade, aquilo que há no inferno não é amizade, aquilo que há no inferno não é a camaradagem, ao contrário disso, não é? É o isolamento, o ódio, o ódio geral de todos contra todos, é aquela lógica do óbice, não é? Do caos do óbice. Portanto, estar a ver ali uma trindade muito organizadinha, a mim custa-me a acreditar. Mas, enfim, não vale a pena, não tenho dados para referir o contrário. Portanto, vou descrever isto com o relativismo que sirva. No topo estaria Satanás, que no fundo é Lúcifer, era o grande anjo, o maior dos anjos da criação, o mais formoso, o portador da luz, que deu depois Satanás, ou Baal-Zebub, ou Baal-Zebud, com outra leitura, o Senhor das Moscas, e que corresponderá a Moloch, ou a Baal, ou outros deuses parecidos que existiram nas várias leituras pagãs. Um segundo, eventualmente, seria Asmodeu, Asmodeu, o deus da carne, o deus dos prazeres, que aparece em Baco, aparece em Lilith, que é uma pseudo-deusa feminina, enfim. Isto vale tudo o que vale, nada disto tem um assento sólido em lado nenhum que seja credível. E o terceiro é um que se repete ao longo dos vários paganismos. O Ishtar da Babilónia, um outro semelhante na Suméria, o Astarte na Fenícia, o Ashtaroth, ou Astorete no singular, Astarote no plural, seria o terceiro. Bom, o grão-duque do inferno, sei lá, se é verdade, se não é, não interessa. Eu penso que eles odeiam-se todos uns aos outros e maltratam-se todos uns aos outros, portanto, de trindade há tempo de pouco. Bom, portanto, isto é um pouco irrelevante, mas para não dizerem que eu não falei do assunto, está aqui com algum desdém meu, que é ostensivo. Qual foi a primeira tática do inferno? A primeira tática do inferno foi uma tática primária, mas que se compreende, é destruir a criação. Destruir os primeiros homens, destruir o primeiro homem e a primeira mulher, e, no fundo, emitindo-lhes
o seu próprio pecado por desobediência. Por desobediência. Aquilo que está contido no Gênesis, no discurso, naquele diálogo curioso entre a serpente e Adão e Eva, é exatamente a tentação da desobediência. Não podemos comer isto, é proibido. Se não morremos, não morre nada. Que ideia. Não morrereis, ficareis iguais a Deus. Cá está o pecado dele, não é? Eu subirei, serei igual ao Altíssimo. Portanto, é aquilo que se oferece. Há a árvore da ciência da vida e da morte, aquilo que vos é ocultado neste momento, mas que está lá para quem comer o fruto. Bom, e não há dúvida que com a desobediência caiu a inocência. Caiu a inocência. E aquela descrição muito bonita, o Gênesis é lindo, não é, em termos literários, que vem a seguir, Adão e Eva escondem-se, fazem umas tangas, e às tantas Deus pergunta, Adão, porquê é que tu estás a esconder? O que é que tu fizeste? E ele disse, ouvi os teus passos, e como estava nu, escondi-me. E quem te disse que estava. Quem é que te veio dizer que estavas nu? Traz porventura comido do fruto que eu te proibi. E aqui veio o diálogo mais humano que ainda hoje funciona. Funciona nas escolas, nos colégios e nos adultos. Que é a mulher que tu me deste, leia-se, eu estava aqui sossegado. Depois deste-me aqui esta senhora. Não, eu não pedi nada. Ela enganou-me. Entre parênteses, a culpa é tua. Quem é que mandou pôr aqui esta senhora? Estão a ver como é que a resposta típica da humanidade. A mulher que tu me deste, estava eu a dormir, a mulher que tu me deste, enganou-me. E é curioso que Deus alinha nesta infantilidade e vai atrás dela e diz, e tu, que fizeste? E ela responde da mesma maneira. A serpente, parênteses, que tu criaste, aqueles 7 dias em que criaste os animais e tal, criaste a serpente. Enganou-me e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é do lado, a culpa é do governo anterior, a culpa é do fascismo, do Putin. Putin é que tem a culpa. O Putin. Estão a perceber? Ninguém assume responsabilidades. E o que é que aconteceu? Aconteceu que se lixaram todos. Foram todos corridos e há uma espécie de condenação geral, ou seja, quer o homem, quer a mulher. Agora, trabalharás e comerás à custa do teu suor. Tu darás à luz com sofrimento, que não ias dar assim. E tu, serpente, comerás o pó da terra. Andarás de rastros a comer o pó da terra e estabelecerei uma inimizade entre tu e a mulher e a descendência dela e a tua. Entre a tua descendência e a descendência dela, mulher. Uma inimizade permanente. Cá está esta guerra que não termina enquanto houver este contexto. Primeira tática, atacar diretamente os primeiros homens. Logo a seguir, Caim e Abel. Não é? A ofrenda de Abel era aceita por Deus, a de Caim, o fogo fugia para o lado, aquilo não servia para nada. Vamos cá matar este maldito e tal. E é na descendência dele, não, porque Abel não teve descendentes, mas teve Sem. É na descendência de Sem que vem a continuidade e na descendência de Caim que vem a maldade. Portanto, primeira tática era destruir tudo, não deu. Segunda tática, vamos conquistar os decaídos. Vamos conquistar aqueles, faz sentido, através lógico, não é? Estas criaturas serão uns estupores, mas não são estúpidos, não é? É mais fácil conquistar um decaído do que outro. Portanto, vamos conquistar os decaídos, a descendência do crime,
a descendência de Caim. E é isto que vai acontecer até ao dilúvio. É na descendência de Caim que se vai perpetuar a força do mal, e um pequeníssimo resto, descendente de Sem, de onde vai sair o patriarca que leva a esperança. E a imagem, que ainda por cima hoje em dia já há provas geológicas de que houve um dilúvio. Não é? Houve uma inversão da polaridade da Terra e a água invadiu. Não foi só por chover, como é evidente, 40 dias a chover não chega para o que aconteceu, mas há uma inversão da polaridade da Terra e a água invadiu os continentes, o que existia então na altura, deve ser a Pangeia, não faço ideia, ou uma coisa já decorrente daí. O que é facto é que não há dúvida que houve esse dilúvio, esse monstro de tsunami que invadiu tudo, e a construção da arca é uma espécie de reduto de salvação. Vocês já repararam, não é só salvar a família do Noé, é salvar a criação. Traz um casal de cada espécie e aves e isto e aquilo, e vai tudo para dentro da arca, para depois. Portanto, esta ideia que há uma continuidade da criação para lá do dilúvio destruidor, para lá do, não vem na Bíblia, mas para lá do meteoro que caiu e estendeu os dinossauros, a vida vai continuar. Vai haver arcas de aliança que vão continuar com a vida. Muito interessante. E aqui, a meu ver, muda a tática. Não, isto não está a dar nada. É claro, o Altíssimo manda mais que eu, chega aqui e derrete esta falange de pecadores que eu criei, e isto assim não vai a lado nenhum. Portanto, a melhor tática agora não é conquistar os decaídos, é atacar os eleitos. Vamos atacar os eleitos. Não é os maus e os bons, vai tudo. Vamos atacar os eleitos. Abraão não tinha filhos, não é? Eu já tenho isto gravado, não vou repetir. Abraão, Sarai, que depois Sara mandou-lhe a sua escrava Agar para ela ter um filho, e teve, chamado Ismael, depois afinal ela ficou, por milagre, ficou grávida, porque já era velha, nasce Isaac, e a seguir o anjo vem e manda, cá está o anjo, manda, que é um arcanjo, aliás, manda expulsar a escrava e Ismael é o pai dos muçulmanos, Isaac é o pai do povo eleito, entre outras coisas, seguramente. Bom, portanto, esta ideia desta separação, depois vai ter outra história, não é? Que está hoje a acontecer. Os descendentes de Ismael estão a querer dar cabo dos descendentes de Isaac, e os descendentes de Isaac estão a dar cabo. É uma guerra que não acabou. Não acabou ali, naquele dia, com o Senhor, com o patriarca Abraão, nosso pai, é meu seguramente, porque eu tenho várias linhas judaicas, portanto vão lá dar com certeza, não é? Há uma coisa que eu tenho de certeza absoluta, que é ser descendente múltiplas vezes de Abraão. Enfim, o que é facto é que esta descendência promete a terra Santa, não é assim? Promete a Terra Santa, promete-lhes a Palestina, uma terra onde jorra o leite e mel. Eu já falei disto, não vou agora repetir. E, se os senhores repararem, a história do povo judeu, do povo hebreu, é sempre mais ou menos repetitiva. Vitórias com o apoio de Deus, decadência, desobediência, exílio, extermínio, invasão. E depois a seguir são feitos escravos e são levados para a Babilónia, ou para o Egito, ou para a Pérsia, sei lá o quê, não é? Onde são reduzidos a escravos e aonde muitas vezes se misturam lá com aquele povo e acabam por adorar deuses estranhos. Deuses estranhos. E foi assim que, no fundo, já no tempo de Cristo, havia ali no norte uma gente,
está bem, são descendentes de Abraão, mas quer dizer, já traíram, estes tipos já se misturaram com adoradores de coisa. Isto é a mesma coisa. Calma, samaritanos. Não, mas olha, ainda tem, sim, mas quer dizer, já não é igual. Já não é o povo eleito, já é uma degeneração. Até a travessia do deserto é um castigo. Um castigo por causa desta desobediência, não é? Quando Moisés vai receber as tábuas da lei, não é? A primeira impressão, não é? Há duas edições das tábuas da lei, mas a primeira edição vem, quando vem para baixo, um bezerro doiro, já tinham fundido aquilo tudo, um bezerro doiro. Quem é um bezerro doiro? É o boi Apis, é Baal, outra vez, cá está o Baalzinho da Silva, não é? É sempre a velha dicotomia, tudo ali. E isto fez, é claro, destruiu aquilo, tirou-lhes a tábua para cima e eles ficaram 40 anos até chegar à Terra Prometida. Ora, do Egito até à Terra Prometida não há deserto que chegue para 40 anos, não é? 40 anos é muito ano, nem 40 meses. Nem 40 meses, não é? Não é? São uns centos de quilómetros. Mesmo a andar a pé devagar, são umas centenas de quilómetros, não é uma coisa. Portanto, suponho, não é? Não se esqueçam disto. Quando nasceu Cristo, a Sagrada Família, não é verdade? Maria, José e Cristo fugiram, não é assim? E foram para o Egito. Levaram um burro, está bem, mas o burro andava à mesma velocidade de uma pessoa, porque ele não ia mais depressa, não é? Portanto, andaram cerca de 800 quilómetros, não levaram 40 anos. Portanto, 40 anos no deserto significa é preciso que morra a geração traidora. É preciso que morra a geração traidora. Esta geração não tem o direito de entrar na Terra Prometida. E é Josué que, em vez de Moisés, entra na Terra Prometida. Uma espécie de neopatriarca, que aliás é o topo, o precursor da classe sacerdotal. Não, mas isto agora, vamos saltar, porque senão nunca mais acaba. É muito curioso, há certos episódios muito curiosos, porque os patriarcas do Antigo Testamento são todos defeituosos. Os bons são maus. São, enfim, são melhores que piores, mas quer dizer, têm grandes defeitos. Estou-me a referir, por exemplo, os grandes reis, não é? Ungidos pelo Altíssimo. David, o grande rei David. O grande rei Salomão. Mas tinham podres. Tinham defeitos. Defeitos que vêm na Bíblia. Não é? Lot, por exemplo, a história do Lot é extraordinária. Então, e se houver 50 justos? E se houver 40, 30, 20, 15, 10, 5? Não destruirei. E não havia 5. Não havia 5. Nem havia 5 justos. Portanto, vai-te embora daqui, que senão ficas cá no meio do enxofre. Sodoma e Gomorra. E então Lot saiu com a mulher e com as filhas. Eram 4. Lot, a mulher e 2 filhas. 4. Ou seja, não havia 5. Vejam bem. Estes eram os bons. Os bons deu nisto. A mulher, quando ia a meio, não olhem para trás, porque não podem ver a ira divina. Claro, mulher, não é? Foi logo curiosamente, cucu, olha, deixa eu ver isto tudo a arder. Ficou transformada numa estátua de sal. E as filhas fugiram com o paizinho e depois embebedaram o pai para terem sexo com o pai. Isto eram os bons. As 2 filhas enfrascaram o lote velho para se meterem com ele sexualmente. Oh, que carezo. Isto eram os bons. Portanto, aquilo que é no Antigo Testamento o bom é um defeituoso. É um defeituoso terrível, não é? Até que, e vou dar um salto, senão isto nunca mais acaba, surgem 2 profetas, e atenção, cuidado, porque um não é só profeta, 2 profetas bons ao mesmo tempo. 2.
João Batista e Jesus de Nazaré, ou Jesus da casa de David. Dois profetas que não se lhes conhecia defeito à maneira dos outros anteriores. Eram descendentes dos antigos, não é? Eu suponho que Batista era da tribo de Levi, mas eram parentes, e Cristo era da tribo de David. Portanto, Batista era da casta sacerdotal. E como é que eram primos? Suponho eu, já li isto não sei onde, que a avó materna de Cristo, que era mesmo a avó materna dele, seria parente próxima do pai de João Batista. Mas não tenho a certeza do que estou a dizer, mas penso que é por aqui. Ora bem, e João Batista é um asceta, vai para o deserto em miúdo ainda, pequeno, vivia de mel silvestre e de gafanhotos, como diz a Bíblia. Também comia raízes, sabemos, enfim, mas isto é por outra via. Já vou lá. Era um asceta, vestido com pele de camelo, pregava a vinda do Messias, batizava, por isso é que é o Batista, baptista, não é? É o que baptizava com água no Jordão. Cristo aceitou ser batizado por ele. Vem, já conhecem, vem, o meu filho muito amado, escutai-o, a pomba. Ele aponta-o como este é que é aquele que eu nem sequer consigo desapertar as sandálias, este é que é o Messias. Eu tenho que diminuir e ele crescer. E, como era um tipo que não devia ter meias falas, às vezes a gente lixa-se, não é? As pessoas, eu não sou João Batista, sou apenas da Ordem de São João de Jerusalém, que tem como patrono São João Batista, mas estou muito longe de ser São João Batista. Agora, tenho a mania de dizer as coisas também, não é muito bom, não é? Porque ele cortaram-lhe a tola. O tipo foi dizer ao rei Herodes, epá, tu não podes andar aí envolvido com a mulher do teu irmão, que é isto? E Herodíado não lhe perdoou. Não, disse, não, as mulheres não perdoam. Não. Assim, então pôs a filha a dançar, dá cá de cabeça do Batista. Bem, é aqui que eu agora vou fazer mais uma incursão que vai ser politicamente incorreta. Eu vou pedir, sobretudo, aos não crentes, porque esses não têm que estar aqui a ouvir, mas se estiverem com juízo podem ficar, mas aos protestantes. Os protestantes ainda têm aquele parti pris anti-mariano, e eu peço-lhes o mínimo de academismo. Não querem levar isto à letra, levem isto como um sonho ou como uma outra coisa qualquer. Logo verão, depois um dia, mas isso não faz mal. Agora, para já, não digam já de uma forma fundamentalista, isso não vem na Bíblia, fascismo e não sei o que. Não. É que não tenho saco para isso, está a perceber? Nós temos que ter alguma vontade de aprender com o coração. Se não quisermos aprender com o coração e levarmos tudo numa lógica literalista, epá, eu não gosto, eu pessoalmente não gosto e odiaria ser assim, mas pronto, enfim, se forem paciência não chateiem também, ou não vejam, ou façam outra coisa qualquer. Não estou contra vós, é pelo contrário, aliás, como vão ver no fim. E eu trouxe aqui uma obra muito interessante. Vou mostrar a capa. Isto é uma síntese da obra, chama-se Síntese da Mística Cidade de Deus da Beata Maria de Jesus Agreda. Bom, o que é isto? Bom, fazer alguma história. A Maria de Jesus Agreda é uma senhora que nasceu em 1602 e morreu em 1665, portanto, abrange a nossa dinastia filipina, para terem uma ideia, mais ou menos, não é? Um bocadinho depois de ter começado, em 1580, já havia, em 1602 já tinham passado muitos anos, em 1640 acaba, mas a guerra, apesar de tudo, continua, portanto, mais ou menos até ao fim da guerra com os Filipes, dinastia filipina, portanto, em Portugal. A senhora nasce, filha de uma família, não sei se com algum sangue judeu, de apelido Coronel, que professou como freira
nas concepcionistas, com o nome de Maria de Jesus Ágreda. Como sabe, muitas das ordens religiosas femininas, e os homens também, mudam de nome, não é? Uma espécie de vou começar uma nova vida, já não sou o antigo. E a senhora, enfim, foi freira e depois foi abadesa de um convento de concepcionistas. Enfim, conta a história que ela um dia estava em grande aflição, porque dizia, eu não sei como é que é de governar isto, não sei o que é de fazer com algumas irmãs rebeldes e tal. E terá tido uma visão, ou uma aparição, ou várias, uma sequência de aparições. Vale o que vale. Não é obrigatório, nem para os católicos, atenção, isto não é obrigatório nem para os católicos. Mas não está reconhecido, está. A mulher é que foi canonizada como Beata. Beata Maria Jesus Ágreda. Beata é o primeiro, não é? É o primeiro degrau até ser santo. Já dá para ser, de alguma forma, tenho que desligar isto, senão já dá para ser, enfim, admirada, pelo menos, não é? Venerada. Maria de Jesus Ágreda. Bom, esta Maria de Jesus Ágreda tem uma obra que já foi publicada N vezes desde o século XVII, desde 1630, penso, não, 30 não, porque ela morreu em 65. Não sei se não começou a ser impressa antes, mas enfim, a obra está impressa várias vezes no século XVII, XVIII, XIX, XX, cá em Portugal menos, mas em Espanha e noutros países da América Latina tem sido muito, muito publicada. E é um bocadinho maçador, é uma espécie de Confissões de Santo Agostinho, porque a parte interessante é esta, ela tem visões daquilo que era a vida de Cristo, a vida de Maria e depois de Cristo ao longo dos tempos. E depois da morte de Cristo, a continuidade, a ida para Éfeso, e o São João, e os apóstolos a peregrinarem, e cada um para o seu lado, ela viu isto tudo. Viu em 3D e fez a descrição muito pormenorizada, tem muito interesse. Mas depois, pelo meio, tem uma coisa desagradável, que é, coitada, desagradável, mas percebe-se, não é? Ela era superior e, portanto, pega naquilo e diz assim, portanto, minhas irmãs, cá está, aquilo que nós devemos fazer é e tal, não... Aquilo é muito interessante, com certeza, para as irmãs, eu que não sou irmã, quebra-me completamente o ritmo, não é? Porque eu vou à procura de mais história e de repente aparecem-me uns conselhos e tal. E eu falei com o meu queridíssimo amigo Padre Vítor Fonseca de Sousa e disse, porque é que não faz um resumo da parte histórica, só da parte das visões históricas, o resto das freiras, quem quiser que vá ler o completo. E ele fez isto. Ficou um livrinho fininho, está a ver? Síntese da mística Cidade de Deus. Não sei se está à venda, mas devia estar impresso. Isto é uma obra absolutamente fundamental. Mas a Igreja Católica reconhece? Não, a Igreja Católica canonizou, beatificou a senhora, não é? Está beata, já é beata. Mas e a obra? A obra foi aprovada por vários papas, até Paulo VI. Inclusive é Paulo VI em 1966. Portanto, quer dizer, tem o nihil obstat, ou seja, pode ser publicado, pode ser lido. Não é matéria de fé, não é matéria obrigatória, não é nada, mas não tem nada que contrarie frontalmente, nem de leve, a doutrina cristã. Bom, e eu vou pegar nisto, fazer um exercício curioso. Vou pegar nisto, que foi aliás o que eu fiz para mim, disse, olha, isto dá um tema interessante, ninguém sabe disto, e eu vou falar de um assunto que ninguém sabe. E depois não sei, Deus dará. E vou ler passagens que se dizem respeito isto é a história toda, não é? Tem tudo, tem desde o Noé, o Abraão, tem coisas antigas, e depois tem a nova aliança, sobretudo, e tal. E algumas passagens referem-se diretamente aos demónios. E é isto que eu quero tirar daqui como tuiô. Não serve para mais nada senão um tuiô. Estamos a falar do nascimento de Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da vontade, os pastorinhos,
os reis magos, tudo isto. Ela descreve isto tudo com pormenor, agora não vou, obviamente, falar de tudo, mas vejam, vou ler um bocadinho para perceberem a beleza disto. De um modo geral, todos os que estavam em estado de graça sentiram no seu interior um júbilo, embora ignorando a causa. Houve também mutações nas criaturas insensíveis. As estradas resplandeceram muito mais naquela noite. Para os reis magos formou-se a estrela que os havia de encaminhar a Belém. Muitas árvores deram flor e fruto fora da época. Alguns templos com ídolos arruinaram-se e os ídolos caíram por terra e deles saíram demónios. Estão a perceber? Os templos pagãos que tinham ídolos, obviamente, que esses ídolos estavam ocupados por demónios. Cá está. Que caíram nesta altura. Eu vou só falar em passagens destas para se perceber a economia da coisa. Grande salto em frente. Fuga, olha, nem por acaso, fuga para o Egito. A viagem durou mais de 50 dias, não foram 40 anos, não é? 50 dias. E percorreram a pé mais de 200 léguas, ou seja, mais de 840 quilómetros, estão a ver? Os egípcios eram dados à idolatria e às superstições. Em qualquer pequeno lugar estava cheio de ídolos. Havia templos para muitos deles onde habitavam demónios, adorados pelos infelizes moradores, que lhes ofereciam sacrifícios, sendo necessário que ali fosse feito um braço forte do Senhor para resgatar aquele povo desamparado e livrá-lo da opressão de Lúcifer. Isto é meu e eu dou a quem quiser. Lembram-se dessa tentação do Egito? Ao entrar nestes lugares, o menino Deus, nos braços da mãe, ergueu os braços para o céu, as mãos postas, orando para o Pai, e logo, usando o seu poder divino, lançava nas profundezas do inferno os que ali habitavam nos ídolos. Ao mesmo tempo, eles caíam e desabavam os templos e arruinaram-se os altares da idolatria. Miúdo, pequenino bebê, mas omnipotente Deus, não é? A presença, outro salto, da Sagrada Família no Egito deu frutos por muitos séculos, entrando em Heliópolis, que era muito povoada e cheia de ídolos, templos e altares do demónio, todos caíram por terra com grande estrondo e pavor dos vizinhos. Curiosa, sistemática referência que aqui vem. 61. Outro episódio que eu anotei. Tentações no deserto. Conhecem? Não vou repetir, está aqui tudo. Aliás, está igual à Bíblia, como não pode ser. És filho de Deus, converte essas pedras em pão, lá, por aqui atrás. Vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus e Senhor adorarás e só a Ele servirás e prestarás culto. E retirando a permissão de tentá-lo, porque ele tinha que ter dado, não é? Cristo arrojou Lúcifer e a sua quadrilha nas profundezas do inferno, onde ficaram durante 3 dias sem poder mover-se. Coisa extraordinária, sem se poder mover. E agora tem uma anotação muito interessante da senhora. E assim começaram a desconfiar que Cristo fosse o Filho do Deus humanado, mas só tiveram a certeza para quando da sua morte. Bom, é interessante. E porquê que havia esta dúvida? Porque eles acharam, numa primeira mão, que pudesse ser São João Batista. São João Batista. Só que o São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E aí acabou, quer dizer, aí já não pode ser aquele, porque o São João Batista
acaba por revelar isto. Outro episódio, muito mais para a frente, já, página 65, Jesus enviou adiante de si os apóstolos e depois os 72 discípulos, está na Bíblia, dando-lhes potestade, poder, para fazer milagres, expelir demónios e curar enfermos. O próprio Judas, traidor, não é? Recebeu o poder de fazer isto e fez. Aliás, vinha excitadíssimo. Eu fiz isto e tal, eles saíam à minha mão e tal. Bom, então, João batizava com água e Jesus dava o seu batismo próprio, que era a justificação eficaz do perdão dos pecados. Então, por disposição divina, Lúcifer e os seus ministros levantaram-se do inferno e perseguiram João Batista e Jesus como seus inimigos, pois os milagres e benefícios desviavam-lhes as almas do seu império. Claro, estão a ver? Vamos atacar os bons. Vamos, estão a ver, atacar os eleitos. Cá está a alteração substantiva da. E agora vem um dos pontos mais interessantes, para mim mais interessantes. O triunfo de Jesus ao entrar em Jerusalém foi completo. Estamos a falar do Domingo de Ramos. Sobre o mundo que o aplaudiu, sobre o pecado, porque nunca o cometeu, sobre a morte, porque por disposição divina ninguém morreu naquele dia, curiosamente, ninguém morreu naquele dia. E sobre o inferno, porque desde que começaram as aclamações do povo, foram todos os demónios que estavam sobre a terra arrojados com grande raiva e terror para as profundezas do inferno. E estiveram 2 dias imobilizados, cheios de furor, recebendo novos tormentos para além do habitual. Convocou então Lúcifer todos os demónios e declarou-lhes suspeitar que Jesus era o Verbo humanado. Explicou-lhes as diligências que fez junto dos judeus e dos fariseus. Porém, encontrava-se em grande dúvida, porque se Jesus fosse o Messias e morresse, abriria ao céu, subindo os mortais a gozar os prémios que Deus havia privado aos demónios. E arrependendo-se, decidiu reparar o engano, impedindo a morte de Jesus, e daí as diligências a Pilatos e sua mulher para que Jesus não morresse. As Judas fizeram nova sugestão, procurando dissuadi-lo da venda, mas ele não desistiu. E apareceu o demónio em forma corporal visível, procurando convencê-lo de não tirar a vida a Cristo através dos fariseus, e ofereceu-lhe dinheiro para que não entregasse os seus inimigos, mas não conseguiu convencer o Judas, porque já tinha obedecido ao demónio pela maldade. E vai para aqui abaixo e tal. E então enfureceram-se os demónios contra Jesus e tentaram os fariseus e verdugos, seus ministros, para que, não podendo impedir a morte, lhe dessem atropeladíssimo e atormentassem com a ímpia crueldade como o fizeram. E a isto deu licença ao próprio Senhor para os altos fins da redenção humana. E finalmente, última. Jesus saiu da casa do cenáculo em companhia de todos os homens que haviam assistido e encaminhou-se para o Monte das Oliveiras em companhia dos 12 apóstolos. E Judas imaginou que ele ia passar a noite em oração. Pareceu-lhe a ocasião oportuna para o entregar aos escribas e fariseus. E deixando-se ficar para trás, correu para a casa dos pontífices. Mas no caminho apareceu-lhe Lúcifer, cá está, na forma de um homem, seu amigo, a quem havia comunicado a sua traição. E Lúcifer tentou dissuadi-lo da venda do seu mestre, porque já havia desconfiado que ele fosse o Messias, e da sua morte resultaria a redenção dos homens. Dir-me-ão assim, mas isto não é evangelho, isto isto não é obrigatório nem para os católicos. Vejam bem se a gente se entende. Obrigatório não é. Não é obrigatório para ninguém. Mas a senhora é beata, mas não é obrigatório. Mas os vários papas aprovaram a publicação disto, mas não é obrigatório. Não é obrigatório para ninguém.
A questão não é essa, a questão é esta. Quem tiver por bem, lê isto, como eu já li várias vezes, de coração aberto. Coração aberto. Nada na manga. Não tenho preconceito. Não tenho um pré-conceito. E diz assim, epá, e se isto for mesmo assim? E se isto for verdade? Porquê é que não vem na Bíblia? Não tem que vir tudo, não é? Estas coisas foram escritas para que acrediteis, mas muito mais milagres foram feitos. Não está lá tudo. Muitos mais milagres foram feitos, muito mais coisas foram feitas, mas estes estão aqui para que sabem, não está tudo. O próprio Evangelho diz que não está tudo. Portanto, não será que é capaz de... Deus faz o que quer, revela, dá as visões a quem quer, dá possibilidade de aceder a estas coisas a quem quer. Não é o primeiro nem o último desde o Antigo Testamento e não vai ser o último seguramente que vai ter este tipo de manifestações transcendentes. Eu pergunto, e se isto tiver fundamento, como para mim tem, mas não tem por dogma, ninguém me obriga a acreditar nisto, não há nenhum Papa que me obrigue, aliás, este Papa de Paulo, nem sei se acredita nisto, nem o anterior, não faço ideia. Agora, eu abro, eu estou à vontade, sou uma pessoa livre, não é? Não tenho patrão neste sentido, enfim, procuro andar pelos caminhos do Senhor, mas não ando a saime, nem ando de coleira, ando livremente, que é uma coisa diferente. Não tenho a saime, nem tenho coleira. De maneira que olho para isto com olhos do coração, não com estes, mas com os olhos do coração, sem uma métrica, sem uma exegese patronal, sem, não, isto não pode ser porque... E digo assim, epá, abro a hipótese disto ser verdade. E digo assim, e se isto for verdade, não é extraordinário. Não é absolutamente extraordinário. Ora bem, qual é a economia disto para o que eu estou aqui a fazer? É perceber que isto é uma guerra. Há uma série de pessoas boas, não é? Que veem os meus vídeos e dizem assim, concordo com tudo o que disse, menos com as conclusões. Ou seja, quando eu digo que cá está a velha serpente a insinuar as monstruosidades que estão a acontecer neste fim de tempo, não, isso já não. Porquê? Porque, de facto, por culpa de muita gente, não é? Nunca houve catequese, nunca houve maneira de explicar às pessoas que o que está em causa é o futuro deles, que é a verdadeira vida. Isto não é uma vida aqui, isto é uma passagem. Isto é uma passagem tornada muito confortável, mas é transitória. Muito confortável para alguns, como para mim, por exemplo, que tenho poucas doenças e tenho dinheiro que chega para sobreviver, mas muito desconfortável para outros que se consideram chegam lá acima de mais coisas. Eu não entro, pronto, eu não quero converter ninguém, Deus Nosso Senhor é que tem que os converter, porque eu não sou, a minha profissão não é esta. Já vai longo, tenho quase 50 minutos. Mas eu não queria deixar de ter lido este livrinho da Agreda, porque de certeza, dos milhares de likes e de não sei o que isto tem, há de haver uma pessoa, que vai dizer, vou à procura do livro da Agreda. E se calhar muda a vida por causa disso. Já valeu a pena. Para mim, já valeu a pena. Até logo.